Saúdo a todos com a paz do Senhor. O único objetivo de estarmos aqui é de pregar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo ser humano existe uma necessidade de uma busca. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com um espaço, com uma procura que somente Deus pode preencher e saciar. Somente Deus é que pode falar nesse espaço, nesse sentimento, nessa questão interior, espiritual do homem. E às vezes a vida, nós procuramos tantas coisas, tantos caminhos, e às vezes esse caminho não é exatamente aquilo que esperamos. E às vezes esse caminho, ao invés de trazer algum benefício, ele trouxe angústia, trouxe infelicidade e trouxe morte. Um provérbio diz: há caminho que o homem parece direito, mas no fim é o caminho da morte. E às vezes tem muito sentimento dentro da gente que nos caminhos da vida ele nos morre, porque não foi aqui exatamente aquilo que nós esperamos que fosse. Mas a palavra de Deus, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E existem muitos caminhos que nos levam à escravidão. Muitos homens, ao escolher muitos caminhos na vida, aquele caminho levou a ele uma escravidão. E somente uma pessoa pode tirar ele dessa escravidão, e é o Filho de Deus, Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa noite, Jesus Cristo, Ele quer entrar no seu coração, na sua mente, na sua vida, e quer te libertar de muitas escravidões, de muitos caminhos que você procurou, que você entrou na vida, e caminho que te levou à escravidão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai. E o Verbo, ele habitou entre nós. E o Verbo, ele está habitando dentro de nós. Nós agora somos o templo de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora Deus, ele vai habitar em templos feitos pelas mãos dele. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer entrar no seu coração e quer te formar dentro de você um caráter. Quer te formar em você algo melhor. E quando Deus, o Verbo de Deus, ele entra na vida da pessoa, tudo que escraviza a pessoa, todas as coisas ruins que está acumulado na vida da pessoa, ele sai, porque onde Deus entra, ele faz nova criatura. Onde Deus habita, ele expulsa a escuridão. Onde Deus habita, ele liberta da escravidão. Onde Deus habita, ele liberta o homem de muitas escravidões da vida. Mas nessa noite nós estamos pregando o amor de Deus. E o amor de Deus é um amor que liberta. O amor de Deus é um amor que traz vida. O amor de Deus é um amor que traz libertação. O amor de Deus é um amor que nos traz felicidade. O amor de Deus é aquele que nos traz a razão de existir. O amor de Deus, ele nos traz o sentido da vida. E nessa noite, se você está diante de uma encruzilhada, eu quero dizer que ainda há solução para a sua vida, e a solução se chama Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém. O farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Senhor, tu és a minha alegria.
Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. E Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, Deus da minha vida, que tá comigo. Sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Quero cumprimentar a todos nesta noite com boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Foi falado aqui nesta noite acerca de oportunidades. Como é bom quando nós identificamos uma oportunidade e nós aproveitamos aquela oportunidade, não deixamos ela passar. E entramos por aquela porta, ou damos meia volta do que estamos, no caminho em que estávamos, ou damos um novo rumo, ou tomamos uma decisão. E aí no futuro nós vamos olhar para trás e vamos dizer: eu fiz a coisa certa naquela noite em que estava ali na praça do skate. Eu queria te trazer um texto bíblico que está no livro de Deus, na Bíblia Sagrada, o livro mais amado que existe, o livro mais lindo que existe, o livro mais impresso, mais divulgado que existe, mas também o livro mais odiado que existe, o livro mais criticado. E muitas pessoas, se pudessem, pegaria todas as Bíblias e queimaria no fogo, porque odeiam a Bíblia, odeiam a palavra de Deus. Mas eu sei que não é esse o seu caso, e nem o nosso caso que estamos aqui nesta noite. Jesus certa vez disse, quando ele foi convidado para entrar na casa de um homem chamado Zaqueu, ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E eu quero trazer para você nessa noite, ainda pedindo a sua paciência para me ouvir, um capítulo
capítulo nas Escrituras Sagradas que falam das coisas perdidas. Nós chamamos Lucas capítulo 15 do capítulo das coisas perdidas. Jesus começa falando de um homem que tinha 100 ovelhas, de um pastor que tinha 100 ovelhas, e uma delas se desgarrou, uma delas se perdeu. E Jesus diz que aquele pastor foi em busca da sua ovelha perdida. Ele buscou a sua ovelha e quando a achou, tomou em seus ombros e a levou para o seu redil. E chamou os seus amigos e fez uma grande festa, porque ele havia encontrado a sua ovelha perdida. E Jesus prossegue nesse texto de Lucas falando de uma mulher que tinha algo de grande valor. E ela perdeu, ela tinha 10 dracmas, perdeu uma daquelas 10 dracmas. Dentro de casa ela perdeu. Ela chamou as suas amigas, varreu a casa, procurou em todos os cantos e achou a sua dracma perdida. E ela chamou os seus amigos vizinhos, fizeram uma festa, porque ela havia encontrado aquilo que ela havia perdido de grande valor. E Jesus continua nesse texto de Lucas capítulo 15, falando de um pai que tinha 2 filhos. Esse pai era um homem muito poderoso, muito rico, com muitos bens. E ele cuidava muito bem daqueles 2 filhos. Cuidava de forma igualitária, de forma igual os 2 filhos. Ele zelava pelos seus filhos, mas havia regras em sua casa. Havia disciplina e regras dentro daquela casa. E Jesus disse que o filho mais novo um dia resolveu chutar o pau da barraca, chutar o balde. Aquele moço, ele olhava além dos muros da sua casa e ele sonhava conhecer, experimentar tudo que havia além dos muros da sua casa. Apesar do carinho do seu pai, da sua mãe, apesar dele ter tudo ali que ele precisasse, mas os seus sonhos, os seus desejos, o seu coração estava além dos muros da sua casa. E ele pediu a sua herança. Ele podia fazer assim, não devia, mas podia. Pediu ao pai a metade da sua herança, toda a sua parte, pois eram 2 irmãos, e ele foi embora. Tomou o caminho da estrada, e seu pai, assentado na varanda da sua casa, via aquele moço se distanciar. A cada passo que aquele jovem dava, ele ficava menor diante dos olhos do seu pai, até sumir no infinito da estrada. Aquele moço foi experimentar tudo o que ele desejava. Aquele moço foi experimentar tudo o que o seu coração queria. E aquele moço fez muitas amizades aonde ele estava, para onde ele foi. E os seus amigos levou a experimentar tudo que a sua alma desejava, tudo que o seu coração desejava, tudo que o seu sangue desejava, tudo que a sua mente desejava, tudo aquilo que ele queria, aquele moço experimentou. E ele foi dia após dia gastando toda a herança que o seu pai lhe havia repartido e lhe havia dado. Uma certa noite, aquele moço, quando foi pagar o último programa, quando foi pagar a última bebida, quando foi pagar a última rodada de bebida, o dinheiro acabou. E ele viu que não tinha mais dinheiro. Ele desperdiçou todos os seus bens, dissolutamente. É assim mesmo que Jesus diz, é assim mesmo que Jesus fala, dissolutamente. Então ele viu-se na necessidade, na condição de ter que trabalhar agora.
Ele que era príncipe dentro da sua casa, príncipe lá na casa de seu pai, agora ele precisava trabalhar, e trabalhar duro, para poder se manter e manter aquela vida que ele vivia. Começou a trabalhar, mas ninguém lhe dava nada para fazer, ninguém lhe dava um serviço digno. Mas numa fazenda ele encontrou um trabalho muito humilhante, muito vil. Ele foi cuidar de porcos. E Jesus diz que vinham as pessoas e davam as comidas para os porcos, e ele sentia desejo de comer aquela comida, porque ele estava com fome. Qual era a situação daquele moço naquela estrada, naquela vida, naquele lugar, para aquele lugar que ele foi distanciando-se da casa do seu pai? E uma certa tarde, olhando o pôr do sol, a beleza do sol se pôr, antes que a noite viesse, ele se lembrou da casa do seu pai. E ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, eu aqui padeço de fome. E aquele moço fez algo nobre, aquele moço fez algo extraordinário. Ele viu-se diante da oportunidade de reconsiderar. Ele viu-se diante da oportunidade de fazer uma reflexão da sua vida. Antes, quando ele estava seguindo as regras do seu pai, da sua mãe, da sua família, da sua casa. E depois, quando ele abandonou tudo isso, quando ele foi para a estrada fazer tudo o que desejava, tudo o que queria, ele avaliou e ele se lembrou da abundância que ele tinha quando vivia na casa do seu pai. Ele se lembrou da alegria que ele tinha, da comunhão que ele tinha com seu pai, com sua mãe, com sua família. Ele se lembrou dos direitos que ele tinha como filho. Ele se lembrou da sua posição de filho. E aquele moço tomou uma decisão. Apesar de difícil, mas ele resolveu voltar para a casa do seu pai. E ele tomou uma decisão consigo mesmo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, pequei contra ti perante o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele tomou essa decisão no coração. Ele esperou que o dia amanhecesse, pegou os seus farrapos e caminhou em direção à casa do seu pai. Não sabia ele que seu pai, todas as tardes, ia para a varanda da sua casa cheio de esperança e falava consigo mesmo: um dia eu haverei de ver o meu filho voltando e entrando por aquele portão. E naquela tarde, aquele pai estava ali, como fizera ao longo daqueles anos. E ele vê ao longe um homem barbudo, maltrapilho, maltratado pela vida, maltratado pelas agruras da vida, maltratado pelas suas intempéries, maltratado pelas suas decepções, cabisbaixo, traído, porque os seus amigos o abandonaram. E ele vê aquele jovem, aquele homem, caminhando em sua direção. A princípio ele não sabia quem era, mas quanto mais aquele moço se aproximava, ele começava a ver algo que ele já conhecia. Ele identificava algo que ele conhecia naquela vida. E antes que aquele moço entrasse na sua fazenda, ele já identificou que era o seu filho que havia o abandonado,
Seu filho que havia se distanciado dele, seu filho que havia se perdido. E ele desceu da varanda da sua casa, correu, abraçou aquele homem, o beijou, e o recebeu com alegria, e fez uma grande festa, colocou o seu anel novamente no dedo daquele jovem, colocou uma roupa nova, e fez tudo o que aquele moço não esperava que fizesse, e fez uma grande festa. A ovelha que se perdera no campo foi achada pelo pastor. A dracma que se perdera dentro de casa foi achada pela mulher. E o filho que se perdera e que saiu e foi embora, agora voltou e tomou a direção, e tomou a decisão certa, humilhando-se diante do pai e pedindo perdão ao seu pai por seus atos, por seus erros, e foi novamente recebido como filho por aquele pai. Foi achado. Jesus está falando nesse capítulo 15 de Lucas, do Evangelho como escreveu Lucas. Ele está nos dando um perfil de Deus. Ele está nos pincelando o retrato de Deus, do Pai. Esse homem é uma figura de Deus. Aquele pastor é uma figura de Deus. Aquela mulher é uma figura de Deus. Deus procura o homem. Deus chama o homem. Deus convida o homem. Uma certa feita, Jesus levantou-se no templo de Jerusalém e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de águas vivas nascerão no interior daquele que vem a mim. Outra feita, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu quero deixar esse texto da palavra de Deus para você, moço, moça, para você, meu amigo, minha amiga, para você, jovem. Eu quero deixar essa história com você, para você pensar, para você refletir. Há muito tempo atrás, eu estive diante de uma oportunidade. Alguém me convidou para ir a uma igreja e eu fui. E lá eu entendi que precisava de Cristo para ser o meu Salvador. E eu não perdi aquela oportunidade. 1971. Talvez a maioria de vocês que me ouvem nem eram nascidos. E graças a Deus, porque eu não perdi aquela oportunidade. Você hoje tem a sua oportunidade. Pense nisso, reflita nisso, avalie a sua vida, avalie a sua história, avalie o seu próprio coração, porque só você mesmo conhece o seu coração. E tome a melhor decisão da sua vida, voltando para Jesus, vindo para Jesus, caminhando em direção a Jesus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Faça isto nesta noite, ou pense nisto a partir de agora. Deus está colocando a principal oportunidade, a melhor oportunidade que você já teve na sua vida, a partir de agora.
agora é com você.